Olá mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. Gente do céu, finalmente estou aqui para gravar meu vídeo da minha final de biologia, contar um pouquinho para vocês como foi, tá certo? Demorei, mas cheguei, tá? Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui pra vocês. Primeiramente, está muito frio aqui em La Plata, graças a Deus o frio chegou, né? Estamos no outono, hoje exatamente dia 3 de abril, já está friozinho, amo demais. Hoje acordamos com 9 graus e é isto, por isso que eu já estou toda agasalhada. Mas vamos para o que interessa, que é essa minha final de biologia, como foi, vou contar tudo pra vocês, como ela é também, tá bom? E é isso. Bom, como é a final de biologia? Gente, a final ela é em duas partes. Como? Temos primeiro a parte choice, tá? Que são 10 questões juntando todos os assuntos do ano. Durante o ano a gente tem 16 assuntos. Se você observar, 10 questões não vão ter, no caso, todos os assuntos ali. Vão ter assuntos que nem vai entrar nessa parte choice, que é a parte de marcar X, tá? E enviar. Primeiro, foi todo online, tá certo? Eu não sei como vai ser a partir de agora, a partir de 2023, mas a cursada, quem fez a cursada até 2022 foi tudo online, tá certo? Geralmente a parte choice, pessoal, o que eu aconselho você a fazer? Façam provas dos anos anteriores. Tem muita prova dos anos anteriores e detalhe, as questões são muito parecidas e até questões repetidas. Conselho, então, façam questões dos anos anteriores, tá? Com isso, eu tirei 9 na minha parte choice, fiquei muito feliz, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E tudo bem, de 10 questões eu acertei 9, eu fiquei muito feliz. A questão mais chatinha que teve foi a de genética, tá? Que demorou mais um pouquinho, mas mesmo assim consegui fazer, ótimo. Então, pessoal, fiz a prova agora no dia 30 de março, tá certo? Era a última data pra gente pegar bioquímica, que é uma matéria do segundo ano que depende da final de bio, tá certo? E que sim ou sim eu teria que fazer agora pra pegar bio. Pronto. Quando passa a parte de choice, galera, a gente vai para a parte oral. Como eu disse, são 2 etapas a prova. Então a gente tem o choice, que é primeiro, e depois tem a parte oral. O professor fala, tá? Quem passou e quem não passou para a próxima fase, sabendo que para você ir para a parte oral, você tem que acertar no mínimo 4 questões. Então pronto. Quando saiu o resultado, já fiquei muito feliz, fiquei muito assim, eufórica. E tudo bem, ok, vamos embora para a outra parte. A gente espera um link no e-mail, chega o link do Meet no e-mail, pra gente saber exatamente a hora que a gente vai render, sabe? Link no e-mail. E quando eu vi, eu caí com a professora Bárbara Mastei, professora maravilhosa, uma professora incrível, enfim, tive uma experiência maravilhosa com ela, super indico. Então se você vai render, se caiu lá, a professora Bárbara Mastei, nossa, adivinha quem foi a primeira a render? Exatamente, eu fui a primeira. E aí, ótimo. O fato de ser da primeira, eu gostei porque pega o professor tranquilo, o professor com paciência, também para me livrar logo dessa responsabilidade, porque, gente, é uma agonia, sabe? A gente fica com aquele nervosismo, aquele medo, enfim. E aí fui logo a primeira, tá? E ótimo. A gente entrou na sala, tudo ficou só eu e ela, a gente conversou um pouquinho para quebrar o clima, né? Ela perguntou de onde eu era, elogiou minha nota, disse que eu tava de parabéns e tal. E que a gente iria fazer da seguinte forma: como eu tirei um 9, eu poderia baixar minha nota, de acordo com o que eu fosse respondendo errado. Eu poderia aumentar minha nota para o 10 ou permanecer no 9. Eu disse, tudo bem, professora. De todos os assuntos, eu estava confiante, eu não vou negar. Foi uma matéria que eu sempre gostei no primeiro ano, sempre passei nas primeiras datas das provas, tudo. Então, assim, eu estava confiante. Eu só não gosto de um único assunto, que é replicação. No caso, no geral, mecanismo genético, sabe? Tipo, replicação, transcrição e tradução. Eu não sou muito fã. Então, assim, o resto, ok. Mas eu tenho estudado muito esse assunto justamente porque foi neste assunto que na prova anterior eu não me saí muito bem e acabei indo para outra feita, que foi essa de agora, do dia 30. Ela começou, o primeiro assunto que ela perguntou: vamos falar um pouquinho de replicação. Eu respirei fundo, eu tinha estudado muito esse assunto, como eu disse na prova anterior, eu não tinha ido muito bem justamente nele.
E aí eu falei, gente, pra que sempre um conselho que eu dou a vocês: comecem sempre pelo macro e depois vocês vão afinando, vão deixando que o professor vá perguntando algumas coisinhas, mas sempre dê uma visão geral do assunto. Sempre comecem assim. Então eu comecei a falar o que era, para que servia, o que era necessário ter, e aí eu fui falando sobre ADN, tudo. Quando eu ia entrar nas enzimas, ela disse: ótimo, eu já percebi que você sabe do assunto, eu vou te perguntar sobre 2 enzimas específicas. E aí ela perguntou da ADN polimerasa 3, qual era a função dela aí e o que precisava, e perguntou da topoisomerasa. E aí o que eu fiz, né, para dar uma incrementada, que eu queria, não vou mentir, eu queria subir minha nota, eu queria um 10. E aí o que foi que eu fiz? Cheguei para ela e junto com a topoisomerasa eu falei o que era necessário ter antes, ou seja, precisava de uma enzima, a helicasa, que era para romper as pontes de hidrogênio que tinha entre as bases nitrogenadas, e a função da topoisomerasa era justamente aliviar as tensões na orquístra de replicação para que a fita dupla hélice do DNA ele não volte a enrolar. Aí ela abriu um sorriso, disse que estava ótimo. Daí a gente foi para onde ela perguntou onde ocorria a replicação, ou seja, em que fase do ciclo celular ocorria a replicação. Aí eu disse que era na intérfase, especialmente na fase S. Ela, perfeito, a gente voltou para a replicação e ela perguntou onde as proteínas que estavam presentes no núcleo, porque replicação e transcrição ocorre no núcleo, ela perguntou onde essas enzimas eram sintetizadas, né? Onde essas proteínas, no caso, eram sintetizadas. E aí eu falei que era sintetizada lá no citossol, através dos ribossomas livres, e expliquei para ela tudo. Ela perguntou: ótimo, e como esta proteína vai insertar no núcleo, ou seja, vai entrar no núcleo? Isso aí já é outro assunto, que é a importação de proteína no núcleo. Ou seja, se vocês observarem, ela já estava em 3 assuntos ao mesmo tempo. Ela estava em replicação, saímos de replicação, fomos para ciclo celular, voltamos para replicação, fomos para a síntese de proteína, ou seja, 4 assuntos, e depois para a importação da proteína no núcleo. Interligamos os assuntos, né? E aí eu falei todo o processo, as proteínas que estavam aí, as enzimas que ajudavam esta proteína a entrar no núcleo, e ainda falei da exportação, quis dar um incremento, né? Falei da exportação também. Aí ela, assim, eu já estava muito confiante, super tranquila, era uma charla, era uma conversa o tempo todo ali. E aí ela foi e me perguntou agora de divisão celular, mitose e meiose, porque lá na replicação eu citei que a gente precisa replicar o ADN, né? Para depois a gente fala ADN aqui, mas é DNA aí no Brasil, tá? Aqui é ADN. Eu disse que era necessário fazer isso porque seria importante para mitoses e meioses, ou seja, na divisão celular. E aí ela puxou essa deixa, né? Porque eu já falei de propósito, porque é um assunto que eu gosto, eu queria falar sobre. Ela pegou isso aí e a gente foi pra mitose. Ela disse: o que é que acontece? Uma fase muito importante na mitose, que a gente tem a presença de citoesqueleto, filamentos do citoesqueleto. Aí eu fui e disse: professora, com certeza. A gente vai ter aí a fase da anafase, que é uma fase muito importante, que é a separação das cromátides hermanas, que na meiose é dos cromossomas, ou seja, eu já dei uma incrementada na meiose, né, para ela saber que eu sabia a diferença de um para o outro. E eu falei que os filamentos que tinham aí eram filamentos de microtúbulos, e falei os tipos de filamento de microtúbulo que a gente tinha aí para formar o urso mitótico. Eu ainda falei, minha gente, de filamentos de actina, que formavam o anísio contráctil, para depois, no caso, separar as células, aí formar, como é mitose, formar 2 células idênticas à madre, né, a mãe, no caso, a primeira. Gente, eu falei isso assim, bem explicadinho, mostrando a ela as diferenças e tal, bem bonitinho. Nada muito aprofundado, tá? Mas dando a visão geral e explicando o que eu sabia. Como eu disse, falei até de anísio contráctil, que é no caso de filamentos de actina, que tem a proteína miosina aí. E quando chegou nesta parte, ela disse: bueno, já estamos, foi perfeito, ela já parou meu exame. Isso tudo durou em média 10 minutos, tá? Ela disse: bom, foi perfeito, vou soube correlacionar tudo que eu lhe perguntei aqui. De fato, assim, modéstia à parte, realmente, tudo que ela me perguntava, eu estava sabendo responder perfeitamente, eu estava muito tranquila, porque, como eu disse, o assunto mais chato para mim era a replicação. E como eu já tinha ido bem, o resto era lucro para mim, sabe? E aí, ótimo, ela me parou aí, me parabenizou mais uma vez, disse que estava perfeito e que eu tinha conseguido manter a minha nota no 9.
Eu esperava um 10, não vou mentir. Gente, quando ela falou isso, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu tava já gritando, eufórica, ela sorrindo pra mim, parabenizando, dizendo que era pra eu relaxar agora, pra pegar bioquímica, que eu estava com uma base muito boa e que eu iria me dar bem. O que eu tenho pra falar desta final de bio em comparação à final de isto que eu fiz? Bom, eu acho a final de bio realmente mais tranquila, tá? Os professores não vão tão a fundo, tá certo? Foi uma final bem mais rápida, tá? Foram 10 minutinhos, se bem que a minha de isto foram tipo uns 15 minutos. E minha professora de isto também foi maravilhosa, Magali. E é isso, tá? Eu aprovei com 9, eu vou deixar aqui a foto depois pra vocês verem. E pronto, agora é me organizar para pegar bioc. Conselho que eu dou: veja o material da cátedra, veja os vídeos da cátedra também. Faça um curso de apoio para ficar mais didático para você, para ficar algo mais tranquilo, tá bom? E é isso, não é uma final tão densa, tão chata como histologia e anatomia, tá? É bem mais de boa. O choice, pessoal, a parte escrita, pratique muito por questões de provas anteriores. Muito, porque é isso, tá certo? Beijo e até a próxima!